Fala galera, beleza? Tô aqui em Londres, tive a oportunidade aqui de encontrar com a Rafa, com o Pessoni, com o Moisés aqui. Todos eles são contribuidores com a qualidade. A Rafa escreve posts uma vez por mês sobre qualidade de software. O Pessoni tem o canal Pessonizando no YouTube e também posta muito no Insta. E nós temos aqui também o Moisés Ramires, que ajudou muito aí com a comunidade de Porto Alegre, organizando o Guts. Sejam bem-vindos aí, galera. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. Desculpa, né? Eu perguntei no meu Telegram pra galera quais são as perguntas que eles gostariam de fazer para vocês, que são testadores que estão atuando aqui em Londres, né? E eles fizeram aqui algumas perguntas. A gente vai tentar colocar elas aqui nos próximos 20 minutos, eu acho, que já é bom. E a primeira pergunta é: em Londres também se utiliza a sintaxe Gherkin para a escrita dos cenários? E aí, quem quer responder? Eu posso responder. A gente acabou de ter uma discussão disso. Eu acho que... Vai nessa, Rafa? Vou nessa. Vai lá, Rafa. Eu acho que depende muito do projeto que você tá, da empresa também. Eu, por exemplo, eu não uso mais, já faz uns 2 anos que eu não uso, mas eu sei que tem alguns times, alguns projetos aí, algumas empresas que ainda usam. Então acho que depende muito, depende muito da empresa que você tá e do projeto. Mas assim, eu acho que tá morrendo, então talvez depende da sua experiência e tal. E é isso. Legal, show. Bom, a outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: qual é o nível de inglês necessário para se conseguir uma vaga internacional? Além disso, quais outras dicas vocês dariam para se alcançar esse objetivo? Vai nessa, Pessoni? Tá, vamos lá. Olá, pessoal. Essa é uma dica que eu costumo dar em relação ao inglês, porque eu também tinha essa neura assim, nossa, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ter inglês muito bom. Eu até cheguei a fazer TOEFL, acho que 2 ou 3 vezes, fiz IELTS, mas diversos amigos tinham um nível bem mais tranquilo de inglês e vieram e estão super bem. Então acho que é bom pensar que tem que ter um nível para se comunicar, então não tem que ser perfeito, obviamente. Você tem que se comunicar, se você sabe se comunicar, ok, é isso, sabe? Não precisa ser perfeitamente. Então não fica com essa neura, eu não sei, não dou conta, sabe? Dá sim, vai dar super certo, porque também a gente vai aprender a parte técnica aqui. Então não precisa estar perfeito, não precisa falar como um britânico ou como um americano. Então tem que saber se comunicar e eu acho que é isso, assim, vai dar tudo certo. Posso? Só fazendo um adendo aqui na questão, porque se tu tá pensando em vir com visto de trabalho, que foi o meu caso, a gente tem que fazer a prova do IELTS. Ótimo. E a pontuação mínima aceita para o processo de visto é 5.5, que é relativamente ok. Eu diria assim, nesse caso, no mínimo intermediário, porque vai precisar fazer a prova. A prova é complicada, é chata, mas é necessário para fazer o visto. Então, no meu caso, eu tive que aplicar para saber o mínimo 5.5, 6, mas o mínimo é 5.5, né? Eu concordo contigo a questão de, no dia a dia, como a gente já está na TI, já está acostumado a ler blogs, livros, a parte técnica é ok. Mas, claro, toda a parte fora, a questão ali vai levar um tempo. Se tu sabe o básico, talvez vai levar mais tempo para se comunicar fora, a empresa, né? Como a gente estava conversando ali antes, vai para meetups, vai fazer algum evento fora, que vai ser necessário o inglês. Se tu está no básico, vai levar mais tempo talvez para se desenvolver, né? Mas concordo contigo, acho que não se prendam a isso para pensar em fazer uma carreira fora do Brasil. Lembrei de 2 coisas aqui, ó. Lembrei de 2 dicas, gente. Engvid.com. Eu acho que mandar pro Júlio colocar o link, que eu acho que é mais fácil do que eu falando.
que é um monte de vídeo, um monte de professor que dá aula de graça. Então, assim, não precisa pagar. Eu acho muito bom costumar dar material de graça. Eu usei muito para estudar pro meu IELTS. E o segundo é o iTalk. O iTalk você já paga pelas aulas. Então, você tem como ter aula com professor de qualquer lugar do mundo. Você escolhe o valor que você quer pagar. Então, se tiver com pouca grana, você vai achar um professor mais baratinho. Então, esses dois elementos me ajudaram muito. Vai te ajudar a estudar em qualquer lugar, assim. Só mais um adendo aí. Obrigado. Legal, show. A próxima pergunta aqui é a seguinte. O que vocês têm em comum no que diz respeito à carreira? Quais passos, formação, certificação e experiência que vocês consideram fundamentais para atuar como QA no exterior? Vamos descobrir agora. São 3. São 3. Pra falar a verdade, eu fiz pós, mas eu até tinha falado antes pro pessoal que pra mim não me adiantou muita coisa, eu não vi nenhuma diferença, pra falar a verdade, em questão de carreira, conseguir emprego. E eu tenho a CTFL, então eu acho que isso é o que todo mundo tem aqui. Mas também não senti que ajudam ou fez muita diferença no meu currículo, mas tá lá. Algumas empresas pedem. Então tá. Eu vou passar, peraí. Sorry, yeah. Não, usando o caso da minha empresa, no processo de seleção para QA, eu concordo contigo, eu fiz ainda lá no Brasil a CTFL, é o básico, tu adquire conhecimentos básicos, não vai mudar o teu dia a dia, mas o que eu notei aqui no processo, quando tu tem, ok, eles não vão te questionar nada, mas se tu não tem, eles vão te questionar por que tu não tem. Concordo e discordo, tem seus prós e contras, mas assim, na dúvida eu diria faz, porque ela não custa tão caro, é uma prova super simples de fazer, estudando poucos dias já está preparado para a prova, eu diria assim, é melhor ter do que não ter. Sim. Vai mudar a tua vida no dia a dia? Na minha opinião, não. Mas é bom ter, tu tá indo para uma outra empresa, para um outro contexto, o que tu puder ter de certificações, de qualificações que vão te ajudar durante o processo de seleção a mostrar as tuas qualidades, o teu conhecimento na área ou em QA, por que não? Vale a pena, concordo. Legal. Minha pergunta é relacionada à internacionalização da carreira de QA. Como brasileiros, quais passos e decisões que vocês consideram importantes para uma oportunidade fora do país como QA? Quem vai nessa? Vai nessa? Posso começar, porque... Pessoal, de novo. Primeiro passo, eu acho que é você decidir. Porque eu acho que a gente fica muito naquela do muro, né? Tipo, eu quero. Mas assim, nunca se move em relação a isso. Eu acho que isso fez muita diferença pra mim mesmo. Eu ficava sempre no muro. Eu quero, mas depois. Eu acho que decide. É isso que você quer mesmo? O primeiro passo é decidir. Segundo passo, você vai atrás do que precisa. Então é um processo. A gente não nasce pronto pra nada. Então acho que decidir, a gente vai traçar um plano e desenvolver a partir disso. E funciona assim, com qualquer coisa na vida, sabe? Nada é impossível, a gente só precisa traçar um bom plano. Acho que seria assim, a primeira coisa. O que vocês acham, gente? Eu tenho uma dica que é com relação aos recrutadores. Quando você decidir que você vai, aí você começa a procurar grupos, por exemplo. Eu não sei se todo mundo aqui teve a mesmo tipo de experiência de assim, boa experiência no LinkedIn, porque isso me ajudou bastante, mas que os grupos e as comunidades aqui ajudam bastante para você adicionar os recrutadores, começar a ter, sabe, porque quando eles vão fazer a pesquisa, para o seu nome aparecer na pesquisa, para eles poderem te contatar e tudo. Comprar um número daqui ou do lugar que você quer ir no Skype, por exemplo, para eles poderem conseguir te ligar e conversar com você. Então, eu acho que é mais ou menos isso, de dica, assim. Você tem outra? Sorry. Então, a Rafa falou uma coisa ótima, número Skype. Eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, não sei se... Eu posso mandar o link depois pro Júlio, mas eu falava sobre isso, sobre ter um bom currículo em inglês também. Que eu acho que isso faz uma diferença enorme. Fez pra mim, tanto que eu contratei uma empresa pra reescrever meu currículo, e eu já era fluente em inglês, mas meu currículo não tinha o mesmo tanto de hit, igual teve depois que eu contratei essa empresa. Eles escrevem de um formato completamente diferente. Então, ter o LinkedIn, como a Rafa falou, é maravilhoso.
número Skype maravilhoso, um bom currículo em inglês também. O LinkedIn em inglês também. O LinkedIn tem que estar em inglês também, né? Só pra ter certeza. Concordo com o que a galera já falou aqui e adicionando algo que eu já praticava no Brasil e achei super importante quando eu vim para cá, foi estabelecer um bom networking com os teus colegas de trabalho e de profissão. Tem muitos fóruns aqui, bom, em qualquer país, onde tu pode começar a interagir. Se tu já tem experiência, pode começar a colaborar e que, mesmo que tu esteja no Brasil, tu pode criar tua rede de networking em outro país. E isso, falando em questão, tinha comentado de comunidade, o quanto tu contribui para a tua comunidade, como tu compartilha o teu conhecimento, o que tu gera de formação de conteúdo. Eu notei que durante o processo de seleção, isso foi visto de uma forma positiva. E isso, o quanto tu compartilha de conhecimento com a comunidade, de certa forma também mostra algumas habilidades que tu tem de comunicação, de escrita, de relacionamento, e isso foi super positivo ter essa experiência no Brasil. Mas se tu já consegue construir no Brasil, mas construir com redes ou grupos, comunidades no exterior, a gente tem a Ministry of Testing, que está em tudo que é canto do mundo. Por que não começar a interagir com essa galera nos fóruns e aí durante o processo de seleção eles vão te dando dicas, eles vão te ajudando. Eu acho que, eu diria assim, construir um networking é fundamental, seja se tu vai permanecer no Brasil ou vai para fora, melhor ainda, porque tu tem pessoas que vão estar te suportando, te ajudando nessa transição, assim, nesse processo. Eu diria, essa seria a minha dica. Posso ver mais uma? Desculpa, gente, é que minha memória é devagar, então eu vou lembrando das coisas. Outra coisa, não tenha vergonha de perguntar, gente. Isso acontece demais. Aqui a gente tá falando já, tem o Moisés, tem eu, tem a Rafa, tem o Júlio. Vocês sabem que vocês podem perguntar, a gente tem canal aberto, tem LinkedIn, tem YouTube, tem um monte de coisa. Pergunta, Stack Overflow, GitHub, olha só. Então, assim, tem um monte de canal que vocês podem perguntar as coisas, sabe? Pergunta, não fica com vergonha não, sabe? Não acha que... Não existe pergunta besta, sabe? Eu acho que a gente é muito limitado por vergonha às vezes, então não deixe isso te parar, sabe? Pergunta. Legal, boa. Vamos lá. Quais são as atuais ferramentas ou frameworks utilizados em Londres para automação de testes? E como vocês avaliam a atuação... Bom, vamos por partes, né? Tá, vamos lá. Quais são as atuais ferramentas ou frameworks utilizados em Londres para automação de testes? Se vocês puderem dar as 3 e que haja consenso entre vocês, já seria ótimo. Quem quer ir nessa? Posso começar? Eu acho que as top 3 provavelmente seriam de linguagem Java, JavaScript e C#. E o framework depende da linguagem, claro, mas seria Cypress. Hoje em dia tem bastante vaga para Cypress. Para Java é Selenium, que eu ainda vejo bastante vaga. E para C#, para falar a verdade, eu acho que seria o quê? Selenium também, WebDriver, né? Mas... Porque hoje em dia eu tô mais com JavaScript, então eu não tenho muita noção de C# ainda, como é que tá hoje em dia, mas... Meninos, a Rafa falou tudo já, eu ia falar das de Java, mas assim, ela já falou o que eu ia falar, então vou passar pro Moisés pra ver se ele tem coisa a mais pra acrescentar. Na verdade, o que eu vejo, se fosse com base nas vagas que eu vi, a maioria ainda tá em torno de Java e eu ia dizer o Selenium. Acho que independente da linguagem que tu vai trabalhar, acho que o mínimo seria Selenium. Cucumber pedem muito também ainda. Deve pedindo muito. Porque depois varia muito, a gente estava comentando aqui, tem muita instituição financeira que ainda desenvolve em C++, e aí tu vai usar C# talvez para fazer alguma automação, mas vai depender. Eu não vejo, por exemplo, o pessoal falando muito de Protractor, por exemplo. Hoje Java também quase não vejo, nem Protector. Nem os cafés da vida que eu esqueci agora.
Sorry, não, só lembrei de mais um aqui, gente. Cucumber ainda é bem pedido também. Várias vagas pedem. Em geral, quando eles pedem Selenium, vão estar pedindo Cucumber junto também. Eles alinham muito a aplicação do BDD. Não, agora é o Júlio. Show, vamos lá. Cite 3 pontos positivos em trabalhar na área de testes fora do país e 3 pontos negativos, beleza? Quem quer dar 3 pontos positivos e quem vai dar os 3 negativos? Acho que negativo, deixa eu falar um negativo. Assim, tô começando com negativo pra acabar com coisa boa, pra acabar com aquele sentimento legal, assim, sabe? Boa. Então, o primeiro negativo, ainda rola um preconceitozinho, assim. Eu faço entrevista com frequência pra sempre me ajudar, meus mentorandos. E uma pergunta que eu sempre recebo é: por que você faz teste e não é desenvolvedor? Então, assim, rola esse preconceitozinho ainda. A questão do salário já tá bem equiparada. Então, já não tem mais esse negócio, e teste recebe menos. Mas rola esse preconceitozinho ainda, tipo, às vezes você não é tão respeitado como desenvolvimento. Quer dizer que o pessoal vai te desrespeitar muito? Não. Mas não rola um leve preconceito, assim, eu diria, como primeiro ponto negativo. Quais os próximos agora, gente? Essa questão é meio difícil, porque eu consigo pensar nos pontos positivos de morar fora, na verdade. Não na área de QA especificadamente, né? Porque, pra falar a verdade, quando eu me mudei pra cá, eu não senti muita diferença. Então, eu achei, assim, o trabalho, talvez... Ponto positivo seria de você ter experiência com pessoas de vários outros países. Então, a experiência que você ganha trabalhando aqui como QA ou qualquer que seja a sua carreira é bem rica, justamente porque você tem tanta gente trabalhando de tantos lugares. Você aprende todo dia, toda hora, há muita coisa diferente, que no Brasil eu não tinha isso. E eu acho que é isso. Mas não especificadamente para a área de QA, eu diria. Você tem alguma? Acho que poderia dizer se tu és um bom QA, manda bem automação no Brasil, com certeza vai se dar bem aqui em Londres, porque tem muita oportunidade. Bastante oportunidade, na verdade, né? E isso é uma experiência que eu já tive no passado, e não só realmente de QA. Eu vejo o brasileiro é um povo muito criativo. A gente consegue ser bem resiliente, assim. Jogo de cintura, né? Então isso não é só especificamente para ser QA, mas eu acho que essas habilidades, essa característica de ser brasileiro favorece muito, e dependendo da empresa onde tu tá, é um baita diferencial. Super. É um baita diferencial. Acho que seria esse ponto positivo que eu poderia. Jogo de cintura. Jogo de cintura. É sério, a gente criativo. É verdade, eu ia falar... Tá gravando? Pode continuar. Essa vai pro legal. Essa corta essa. Corta. Então, aqui é verdade, aqui o mercado de trabalho é muito bom para QA, e na área de TI em geral o mercado de trabalho é muito bom aqui. E também tem algumas coisas que a gente tinha até conversado antes, por exemplo, as férias, essas coisas, que aqui é completamente diferente. Você tem muito mais flexibilidade, horário também, você não precisa bater ponto aqui, por exemplo. Então, assim, confiança é a base aqui, então você não trabalha sob pressão toda hora, que nem no Brasil. Aqui você trabalha, entrega as coisas, e independente, assim, as pessoas confiam bastante no seu trabalho, assim. Então, acho que isso é válido falar, mas não é só da área de QA, eu acho que é na área de TI, talvez, até, em geral. Eu ainda tenho negativo. Que acho que está relacionado com o que a gente estava falando antes, de aqui ainda tem bastante empresa tradicional. Então, mesmo que tu domine bem uma tecnologia, uma ferramenta de automação, a dificuldade está em como tu vai conseguir introduzir ela numa empresa que não tem uma mentalidade focada em ágil, de melhoria contínua. Às vezes o próprio ambiente não dá suporte a isso. Isso, então esse é um dos desafios que talvez vai ter quando chegar aqui. Se vai, de repente, trabalhar numa empresa startup, uma empresa melhor, mais flexível, ótimo. Mas se tu vai querer talvez fazer um dinheirinho, trabalhar em instituição financeira, que tem ainda muito legado e várias disfunções, depende de quanto vai estar disposto a
a trabalhar, a ajudar a desenvolver a empresa, ou daqui a pouco não é pra mim, né? Exato, porque daqui a pouco pode vir pra cá e ficar decepcionado, porque trabalho aqui, os caras não me entendem, não reconhecem valor na automação, não reconhecem valor no QA. Eu acho que isso também pode acontecer no Brasil, mas é uma realidade que também existe aqui em Londres. Então, só complementando, eu lembrei disso, porque a gente espera que as coisas sejam perfeitas, né? Se vocês tiveram essas expectativas de sair do Brasil, você fala, poxa, às vezes a gente tá num país que tem muita coisa pra desenvolver, e a gente espera que a gente vai chegar, que for falar, nossa, a empresa tem tudo perfeito, tudo muito bem documentado, todo mundo entende todo mundo, o processo é massa, mas assim, tem, às vezes, vários problemas parecidos, assim, só pra complementar mesmo. Boa, vamos lá. O que levou vocês a optarem em seguir uma carreira internacional? Dinheiro. Na verdade, rápido assim, né? Se a gente pode... Dinheiro. Mas questão de segurança também no Brasil, né? Você não pode sair... É complicado porque, ainda mais para mulher, você sair à noite no Brasil é meio difícil, assim, né? Você não sabe o que vai te acontecer. Aqui você pode sair qualquer horário, claro, dependendo de alguns lugares, mas não que nem no Brasil, que é todo lugar, que você sai com medo. E eu acho que a experiência também é sempre bom, você conhece tanta gente de tanto lugar e cultura diferente, então tá sempre aprendendo, é muito legal, é muito enriquecedor, eu diria, sabe? Você aprende muita coisa todo dia. Esses principais pontos que a Rafa falou são os principais, assim mesmo. A questão de ser bem rico a experiência, a gente convive com gente de vários lugares do mundo. Eu acho que serve primeiro pra gente tratar o ego da gente, pra entender que existem várias formas de ver o mundo, vários backgrounds, vários tipos de experiência, e que a gente não é o rei com a cara preta e sabe tudo, e que a gente é dono da razão. Acho que serve muito mesmo, uma lição de humildade com frequência, e a gente aprende sempre, sabe? Eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu concordo nesse lance da experiência de vida. Eu acho que é muito enriquecedora, né? Tá em contato com uma outra língua que não é a nossa língua nativa, pessoas de outras culturas, com outras experiências, outros backgrounds. No meu caso, eu vim para cá porque surgiu uma oportunidade. Eu não estava planejando a minha carreira para morar fora do país. Surgiu uma oportunidade, eu curto uma oportunidade, dizer por que não? Vou tentar, se não der certo eu volto para o Brasil. A questão que a Rafa tocou da insegurança, a gente sabe, tem alguns problemas acontecendo no Brasil e realmente aqui pelo menos eu sinto muito mais seguro, né? Eu sinto, tem muito mais oportunidades, tanto de, a gente falou de trabalho, mas tem de entretenimento. É um mundo, é um leque que se abre assim de oportunidades que nossa, eu posso evoluir muito mais como pessoa, como profissional, coisas que eu não tinha no Brasil, ou não era tão fácil de ter acesso. Aqui eu vejo que a gente tem muito mais acesso seja o que... Exato. Tanto para aprendizado, para entretenimento, como eu comentei. Exato. Então, mas eu diria assim, para mim foi, além da questão de dinheiro, foi mais assim, a experiência de vida, morando num país fora, trabalhando. Vamos lá, vou fazer mais um aqui então, tá? É o seguinte, quanto ganha em média um QA em Londres? E se as empresas são boas para trabalhar? Tá. E aí, quem vai? Deixa eu responder a primeira, porque eu acho que esse vai lá. Olha, a primeira parte, quanto ganha, acho que o básico assim que a gente vê muito é 40, né? Vocês concordam? Acho que 40 é o que a gente mais vê anual. Isso. 40 mil libras anualmente. Deixa eu explicar isso, porque tipo, a gente vê anunciado e fala, não é por meio, né, gente? Calma lá. Quem dera, seria ótimo. Mas é estranho a gente ver isso anualmente, né? A gente não tem esse hábito, eu também estranhava no início. Então é anualmente, aí como é que funciona isso? Isso é dividido em 12 meses, então acaba ganhando 4 e uns pouquinho por mês, 4,100 mais ou menos, mas isso é bruto. Aí tem vários impostos também, acho que eu tenho um vídeo sobre isso também, dá pra deixar o link depois. Isso é em Londres. E aí, se você for pra cidades menores, você vê uns 33, 35, mas Londres a partir de 40. Aí o teto, gente, teto é o limite, sabe? O céu é o limite. Tem vaga anunciada de 60, 70, 80, 100.
Depois a gente pode compartilhar pelo menos 2 links ali para a galera que está interessada em ver as vagas e ter uma ideia de salário, que é o Glassdoor e o Red... Esqueci, a Love Mondays. Tem um nome... Que daí... Isso, só mudou o nome, mas é mais ou menos isso. Onde a galera pode pesquisar as vagas por região e tem a média também de salário. Então, dependendo se for manual, que é focado numa tecnologia específica, pode dar uma pesquisada ali para ter uma ideia melhor de salário. Mas eu concordo, talvez 40, 50, eu vi vagas em torno de 75... Foi para sênior. Exato, é. Mais do que isso, eu acho que eu não vi. Da lead, sorry, você vai falar? Eu ia falar de contractor, porque vocês ficaram falando. Contractor, que é um bom... Então, porque esses salários são os salários de permanente, que seria o CLT no Brasil. Mas se você está pensando em fazer contractor, que seria o PJ, aí você consegue achar valores em torno de 400, 500 pounds por dia, assim, até para mais. Eu já vi também 550 para sênior também. Mas aqui em Londres também, se você for para fora é menos, vai ser 300, 335. O custo de vida é mais barato. O custo de vida é bem menor também. Essa questão de ser em Londres ou não faz diferença, gente. Igual hoje eu moro no interior, não trabalho mais em Londres, e aí a média salarial é em torno dos 40, também 50, é o mais comum, assim. Tem gente que ganha 60, 70 pra senior, né? Mas é essa questão, faz diferença sim. Show! Bom, beleza. Obrigado, galera, por vocês toparem fazer essa entrevista aqui. Para vocês aí, vocês vão encontrar esse conteúdo aí em diversos formatos. E aí eu vou colocar também qual é as redes sociais aqui da galera que eu entrevistei. Novamente aí, Rafaela Azevedo, o Pessoni, Vinícius Pessoni, do Pessonizando, e o Moisés Armani Ramírez. Beleza? Sucesso para vocês. Até a próxima.